Focando Educação. E cá estamos nós, voltamos. Eu vou trazer mais gente de São José dos Campos com mais frequência, que a gente aproveita para comer no intervalo uns bolos de maçã, umas coisas, tudo cheio das coisas aqui, viu? O negócio é chique. A gente convida, não paga e ainda ganha bolo. Olha só que bom. Isso é o povo joseense. Pois é. Povo joseense, hospitalidade no interior. Focando Educação, um programa que trata de educação. Estamos no 23º programa, hoje falando de educação e inovação. Quero relembrar nossos canais. Primeiro, para nos ver e ou ouvir, num dos canais você já está, senão você não sabe, não está nos ouvindo, mas existem vários, é bom saber. Pelo site, direto, a voz, a rádio, www.radiotera.com.br. Nós estamos no YouTube, ao vivo. YouTube é só procurar lá, Focando Educação ao vivo, você acha. Se tiver alguma dificuldade, Radiotera, Terra é T-E-R-A. É um terra sem um R, tá bom? Você vai achar no YouTube, então. Nós estamos no Periscope. Periscope, por falta de um, nós estamos com 2 hoje, porque tem o do Álvaro e tem o meu. Tudo junto, e minúsculo. Álvaro Luiz Cruz, Luiz com S, Álvaro Luiz Cruz, ou, no meu, RVP Prado. Isso só para ver e ouvir a gente. Além disso, fale conosco, você pode falar e interagir por telefone. O telefone é DDD 11 3588 5088. Pelo WhatsApp, DDD 11 9 5076 8513. Você pode falar conosco pela página no Facebook, Focando Educação, você vai achar a gente lá. Você pode falar pelo Twitter, Focando Educacau é o nosso nome, @Focando Educação, você vai direto. Pode também enviar e-mail, roberto@focandoeducacau.com.br. Gente, não é por falta de oportunidade, como você concorda? Perfeito. Comunicação total, multimeios, é assim que a garotada gosta. Por que isso? Vamos lá. Porque nós estamos numa web rádio, começa daí. Quer dizer, o que a gente acredita que existe de diferencial é justamente essa possibilidade de multiuso e multiparticipação. O programa não é do Roberto Prado, e eu não estou aqui só com o Álvaro Luiz Cruz. Nós estamos aqui juntos com todos vocês. A nossa média de audiência só na rádio tem sido na faixa de 6 mil pessoas, 5 mil a 6 mil pessoas. Impressionante. Gente, mas nós estamos para o Brasil inteiro. É bastante? É. Roberto está contente? Tô. Mas dá para falar com milhões. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Vamos lá, vamos continuar. Estamos aqui para discutir educação. Perceba que pouco a gente está falando de educação. Por quê? Porque educação tem pouco a ver com essa história de mundo. Nós estamos discutindo educação ao discutir mundo. Hoje, discutindo com esse tema, então, mais fácil ainda. Educação e inovação para crianças que vão viver 200 anos. Retoma para nós o que a gente já comentou e segue, Álvaro. Então, legal. Só lembrando, então, que o cara que colocou o chip na mão... Isso. Chama... É um russo. É Evgeny Chereznev. Ele é da Kasper Skylab. Ele queria tanto falar o nome, não consegue? Não consigo. É um russo. É muito difícil. Para mim é russo. Para mim isso é russo. Não consigo também falar. Tô achando. O grande drama dele, com isso a gente termina a sessão terror, porque agora a gente deve estar bem angustiado, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai tratar essas questões de educação, se a gente pensa nas crianças que vão viver tanto tempo, se a gente pensa
no nosso trabalho do dia a dia, que ainda é uma educação que a gente sempre está falando, não, mas isso depende do governo, porque tem a legislação, não consigo fazer nada diferente. Esse cara quis fazer algo diferente. E a primeira coisa foi a motivação. Ele botou um chip porque ele falou, tem certas coisas que a gente só aprende usando. Então, vocês mesmos que estão na web rádio, vocês nunca vão entender o que é o Periscope se vocês não baixarem o aplicativo Exato. Periscope agora, adicionarem o RVP Prado, @RVP Prado como amigo no Twitter, ou Álvaro Luiz Cruz, com S no Twitter, e testarem o Periscope. E colocarem isso na mão dos seus alunos e observarem como observava Piaget. Exato. Então, essa observação. E ele falou, eu quis colocar um chip na minha mão para ver se isso ia ser legal. A primeira coisa, as portas se abrem quando ele chega perto do chip. Ele consegue identificar, as coisas o identificam. Então, ele entra e sai de sala, ele não tem mais cartão, tudo foi adaptado para ele testar isso. E ele confessa que os 6 primeiros meses ele entrou até em depressão. Porque ele falou assim, meu Deus, agora eles sabem tudo de mim. Quando eu estou entrando, quando eu estou saindo, que horror. E uma hora ele, no auge disso, pega um celular na mão e ele pegou e falou, eles já sabem. Eu não preciso do chip. O próprio celular denuncia isso. E apesar do celular dele destravar quando ele pega na mão, porque ele identifica o chip destrava o celular, ele fala, olha, todos já sabem. E a inteligência que eu tenho de mim, que o Google tem, que a Apple tem, que as grandes empresas, que a Microsoft tem, essa inteligência, e esse pessoal está investindo em hiperhumanidade, porque é uma inteligência que vai nos levar a uma discussão ética depois. Essas informações são de quem? São dessas empresas? São só nossas? A quem pertence isso? E a partir desse momento, então, ele navega com o chip na mão. Vou falar só de 2 perguntas que sempre fazem para ele, né? Primeira coisa, onde está implantado o chip, está na mão, na almofadinha da mão. A segunda pergunta que sempre faz, você não tem medo de ser assaltado? Hoje eles levam só o cartão. Agora vai levar a mão. Se eles levarem só a mão, o que você vai ter de medo? Olha, se levarem minha mão, não vou ficar preocupado com o roubo no banco. Preocupado com a minha mão. Mas o que ele diz é que realmente essa tecnologia começa a ser mais segura. No sentido de que qualquer biometria, por exemplo, perguntaram por que você não deixa identificar pelo seu olho. Fala assim que qualquer biometria é uma redução da realidade que pode ser reproduzida de algum jeito. Então isso é muito pouco seguro. E o chip na mão funciona como a questão criptografada do banco, né? Como aquele botãozinho que você aperta. Mas até aí eu acho que acaba essa visão de futuro. Tem muito mais coisa. Esse caso, essa matéria do cara no chip na mão, já está no Twitter, Focando Educacau, e já está no Facebook, página Focando Educação. Muito bom, muito bom. Isso é legal da internet mesmo. Pois é. Então, nesses 2 primeiros blocos, nós entendemos um pouquinho como é que está o futuro. Mas tem gente maluca querendo desenhar e testar coisas novas. O primeiro que eu vou citar é um amigo e foi palestrante na Campus Party, é o Martinianos. Então, o Roberto vai colocar no ar também daqui a pouco. Ele trata de uma faculdade chamada École 42. Tá. Você que fala francês, por favor, professor. École 42. Exatamente assim. Não falei porque para mim francês é só abajur que eu sei falar ou coisas assim. Não, bonjour. Bonjour. Ah, tá vendo? Você é catedrático. Catedrático em francês. Aí. Mas o Martinianos é um brasileiro que trabalhou numa escola que foi fundada há 2 anos. A reportagem vai ser colocada também no ar, a reportagem que foi feita na Globo em português. Tá. É uma escola que não tem professor, não tem sala de aula, não tem currículo, não tem aula. Então é uma faculdade voltada a pessoas que querem desenvolver soluções para o mundo. E vocês vão ter oportunidade de assistir o vídeo, é um vídeo curtinho de cerca de 5 minutos da Globo News. Esta faculdade ela traz a essência do que a gente viu, por exemplo, na Campus Party, para dentro do ensino superior. Você pega garotos que querem desenvolver soluções usando informática, coloca juntos e eles aprendem com outros garotos, com as outras pessoas que estão na universidade e aprendem pesquisando na internet. Não é assim que
quando você quer saber uma coisa, você não faz. Aí um abraço, por exemplo, para o meu pai, que quando quer saber como funciona, como limpa o filtro do aspirador que ele comprou, ele entra no YouTube. É assim que a gente aprende hoje. Uhum. Então, vem os insights do Martinianos, que são muito importantes. Porque essa escola ela permite ter um ambiente de aprendizagem personalizada. E os ambientes de aprendizagem personalizada permitem isso. Que você vá para algum lugar que você queira estar para aprender. E as escolas tendem a ser isso. E o Martinianos tende a trazer essa experiência para o Brasil. A falar, tudo bem, mas isso é ensino superior, né? E na escola de primeiro e segundo graus? Olha, aqui eu vou falar de uma experiência da Nuricel, que é do Alfa Lumen. Essa é uma educadora que tu tem que trazer para cá, que prepara alunos, seleciona e prepara alunos, é uma escola que tem 2 anos somente, prepara alunos para a universidade, para entrarem na universidade, fazerem mudança, fazerem diferença social. Mas não é qualquer universidade, ela prepara alunos para entrar em Harvard, Yale, para ir para a universidade que quiser, para perseguir o sonho. É a escola mais horizontal que eu conheci na minha vida. Professores e alunos discutem matérias, e eles têm uma grade curricular, eles ainda têm aula lá, mas é multisseriada. O Alfa Lumen, então, você tem uma grade em que os alunos de primeiro, segundo e terceiro do ensino médio estudam juntos os mesmos assuntos. Os assuntos são alvo de vestibular, eles treinam até, podem usar diversos recursos para aprender, além das próprias aulas dos professores, mas a sala de aula invertida é uma realidade lá. Porque você cria ambientes de aprendizagem que são efetivos para isso. Então, esse novo modelo de escola deve ser testado e está no meio da gente. Então, já está acontecendo. Existem... aqui eu vou falar comentamos ali do Adere Hub, sim, que é da Beth e do pessoal ali do Flamengo, que estão trazendo para o Brasil modelos inovadores de formação de professores para esse tipo de assistência, para esse tipo de, o que a gente chama de mediação, que é a função real, mas isso já está ajudando bastante. Mas a questão que mais nos incomoda, e aí então nós temos alguma coisa para falar, para ir concluindo esse bloco, para depois seguirmos adiante, mas eu vou educar para quê? A previsão é que nossos filhos não conheçam trabalho como a gente conhece. Isso. O trabalho também não vai ser remunerado, porque é impossível você imaginar uma economia de poucos produzindo, todos ganhando. Então vai haver uma mudança e não se sabe. Então está se criando um fórum mundial agora para discutir como vai ser essa transição de empregos. Isso a discussão em Davos começou agora, está no ar. Como será o emprego e como você vai preparar as pessoas para esse novo momento de vida que a gente vai viver. E a única certeza que a gente tem é que a educação verdadeira, ou a educação que a gente imagina que vai fazer sentido, é o que a gente chama de educação para a felicidade. Educação para a pessoa ser realizada. Educação para a pessoa entender e efetivamente poder usufruir da tecnologia. Porque se a gente pensar agora, a tecnologia ela não tem nos liberado tempo, não. A tecnologia em si, ela cria condições nessa sociedade de trabalho que a gente tem, e é um tema que a gente tem que discutir, cria algum tipo de quase que uma escravidão diferenciada, né? Você hoje em dia trabalha produzindo muitas coisas, mas você vai trabalhar menos. Essa certeza todo mundo tem. Então, o que você vai fazer com esse tempo? Tá, do futuro concordo. O que eu vou, não é discordar, mas acrescentar na questão do presente, a tecnologia até permite você trabalhar menos, entendendo-se para produzir o mesmo que você produzia tempos atrás. Claro. O problema é que hoje uma pessoa produz o que 10 produziam antes, por causa da tecnologia. Mas, na verdade, a tecnologia está fazendo com que a gente, porque nós temos uma mentalidade diferente, com que a gente produza muito e não tenta. Está vendo
Quando não me achavam em casa, eu conseguia ter descanso. Agora ligam a qualquer hora do dia da noite. E daí para diante. Mas, na verdade, nós estamos produzindo muito mais. Não é por aí? Na questão da produtividade, sim. Eu acho que tu foi... É muito concreto isso. A gente percebe. Hoje em dia, a gente para pensar, puxa, como a gente vivia sem essas coisas. Eu morei em Palmital, quando eu era criança, não tinha internet, uma ligação para São Paulo demorava 6 horas para completar. Você discava e vinham te chamar quando conseguiam completar a ligação. Verdade. É óbvio que esse aspecto de produção melhorou muito. O que a gente tem que pensar é como a gente prepara as pessoas para viverem num mundo em que essa produtividade vai passar para as máquinas. Porque hoje eu sou mais produtivo. Amanhã quem será mais produtivo são as máquinas que farão coisas para a gente. E vão nos sobrar aquilo que você falou. Criatividade ou coisa assim. E a gente tem que ser educado para a felicidade. Perfeito. Então, e isso eu queria ressaltar. Eu acho muito interessante isso. Porque a gente fala muito de produtividade, a gente fala muito de ficar rico. Gente, o que eu ainda vejo de gente, de gente séria, não estou falando mal das pessoas, é questão da mentalidade que está enrustida na sociedade de maneira geral, né? Ah, mas o meu filho não vai ser músico, porque ele tem que ser alguma coisa que ganhe dinheiro. Quer dizer, colocar o ganhar dinheiro como critério, né? E aí você vem com essa e fala, não, mas no futuro vai ser feliz. Não vai ter dinheiro. O dinheiro não vai comprar o trabalho. O dinheiro vai comprar outras competências. Então não se tem muita certeza, mas agora, dia 22 de janeiro, publicaram de novo no Fórum de Davos algumas conclusões importantes, que são competências e habilidades que talvez ajudem a gente a pensar como preparar os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos educadores para esse mundo sem emprego e sem remuneração pelo emprego, em que a riqueza não vai ser isso. E para quem está pensando que isso é simplesmente uma ilusão, vocês vão lembrar desse programa daqui a 10 anos. Pois é. Daqui a 10 anos. E vocês vão perceber que os trabalhos gerais que a gente tem que fazer na escola, cada vez mais, vão fazer mais sentido se desenvolver determinadas competências. É muito importante, por exemplo, no ensino médio, você está se preparando na universidade, a faculdade, muita gente tem passado na universidade através de programas que procuram personalizar aprendizado. A gente viu isso no Que é Mágico, no próprio Geek, então com o Sasaki. Você quer aprender? Você vai aprender com os meios que estão aí de graça. Na Unicamp, este ano, 82% dos alunos vieram da escola pública. Sim. Nós temos o pessoal do Quadro, que é um cursinho... E não é a base de cota lá, hein? Não é eles deram uma nota a mais. Isso, exato. Mas não é a cota. E o movimento, ontem eu falei com o fundador de uma outra startup chamada Quadro. O Quadro tem um cursinho preparatório para o ITA, feito todo pela internet, com algumas aulas ao vivo. Aprovaram 4 alunos no ITA e 2 alunos no IME, no primeiro ano de cursinho. Então, os conteúdos para esta fase que eles vão ter que viver e que seus filhos não vão ter que viver mais, esse tipo de recurso vai poder ajudar. E a escola que eu citei, o Alfa Lumen, ele tem, então, a possibilidade de remunerar melhor os professores, porque como as turmas são multisseriadas, você tem um ensino de aluno para aluno e você tem um professor dando aula para mais alunos ao mesmo tempo, tirando dúvida, ajudando a sociabilizar. Exato. As competências aí, eles listaram 10 competências. Não sei se passamos por elas, por algumas delas, ou abrimos para perguntas. Nós vamos postar, vamos falar das 10 um pouco mais rápido e legal. Postamos, qualquer coisa a gente discute depois, até depois no último bloco. Legal. Então vamos ver se faz sentido. Primeira competência é resolver problemas. Ou seja, qualquer um precisa aprender a resolver problemas, né, Roberto? E muitos não sabem, mesmo os adultos hoje. Porque não aprenderam isso em momento nenhum. Errar é proibido. E a hora que você fala errar é proibido, eu não vou aprender a consertar as coisas. Eu não vou aprender a resolver. Né? Eu tenho medo até de resolver. Tenho medo. E a gente, às vezes, não sabe elaborar o problema. Então, a gente, diante de uma situação qualquer, ou você congela,
ou você vai como se não tivesse nenhuma solução. Perfeito. Os millennials, essa geração nova, o que acontece? Se esconde atrás da razão. Então você quer acertar de todas as formas com a razão antes de testar. E na escola é um lugar para você aprender a errar, a testar. Errar não você cria uma hipótese, produz algo rápido, simples, testa o modelo e volta à mesa de... E nesse sentido, eu falei que a gente ia passar rápido, mas não dá, né? Não dá, é educação pura aqui. Pois Roberto. E veja o seguinte, meu neto, 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho, ele pega o tablet, ele começa a mexer na tela. Ele tem medo de errar? Nenhum. Mas ele chega onde ele quer? Chega. Ele está aprendendo do jeito certo. Ou seja, o que eu quero dizer, a tecnologia hoje está fazendo com que os nossos alunos, com que as crianças e os jovens percam um pouco desse medo de errar. E isso é muito positivo, mas isso exige também um professor preparado diferentemente. E um avô preparado também, porque você deixa ele explorar, não deixa? Aí eu estava com a máquina fotográfica, máquina mesmo, com lente e tudo, não era o smartphone. E ele, na tela, no visor, tocando na tela e querendo mexer. Com 1 ano? Com 1 ano. Querendo mexer na tela, porque a tela parecia notebook, né? Eu mostrei o botão, apertei o botão e fiz o que... Ele começou a mexer no botão. Ele já descobriu, então não é na tela, é no botão. Né? Muito interessante. O segundo ponto, Roberto, então daí pensando no teu neto, e com isso a gente legitima um pensamento de educador autêntico. Porque o que você deseja para o seu neto é o que a gente tem que desejar para todos os nossos alunos. Concordo. O que você deseja para os seus sobrinhos, para os seus filhos, Exato. É isso que a gente quer para todo mundo. O segundo é o pensamento crítico. Porque você vai ter que aprender a discernir o que é verdade e o que é falso. Para isso tem uma empresa chamada Like Life, que tem gerado experiências interessantíssimas, ou seja, você envolve telefone, envolve o celular, o WhatsApp, envolve todos os meios e você vive uma história. Quem quiser, entra www.restaurantevitoria.com.br e vocês vão encontrar lá um site de um restaurante que é o objeto de pesquisa dos alunos. Mas é uma aventura que é vivida autenticamente. E um dos desafios é você descobrir aonde fica, se ela é real ou não, porque você vai entrar em momentos de realidade virtual que o pensamento crítico é fundamental. Eu vou dizer mais. Hoje, você já nota a dificuldade que causa a falta do pensamento crítico. Alguns exemplos. Eu esqueci o nome do articulista, muito ligado a obras sociais, PT, socialismo, da Folha de São Paulo, Sakamoto. Eu não concordo com muitas das coisas que ele coloca. Respeito muito a pessoa, embora não concorde. Mas recentemente, não sei se você viu, saiu no Facebook, porque saiu num jornal, de 8ª ou 9ª categoria, publicou uma matéria dizendo que ele, Sakamoto, tinha falado que o idoso tinha mais era que morrer, não tinha que ficar cuidando dele, tinha que pegar esse dinheiro e aplicar com as crianças, porque o futuro estava lá. Gente, milhares de pessoas replicaram o negócio e metendo o pau no coitado do sujeito. Não adiantava ele dizer não fiz, não fui eu. O jornal reconheceu, não era verdade, saiu errado. E continuava tendo... Esse pensamento crítico é até nesse sentido. Eu acredito naquilo que eu quero acreditar e não vou nem ver se é verdade. É a religião do eu mesmo, tá? Porque o Karnal... E hoje nós temos muito isso, né? Tem muito, né? O Karnal estava comentando que ele, na primeira aula, ele ensina filosofia na Unicamp, a primeira aula de filosofia, falando sobre um texto de Kant. Ao chegar na metade do texto, um aluno fala assim, eu discordo. Eu discordo, falo assim, não concordo com isso. Meu amigo, Kant demorou 40 anos para escrever isso, para sumarizar isso. Eu demorei mais uns 40 para eu achar que entendia isso. Você discorda de quê? Não, eu simplesmente não concordo.
Então, este pensamento crítico que se constrói com a reflexão. A capacidade de refletir é inerente da escola ensinar, né? Terceiro ponto, criatividade. Você tem que ensinar a preparar as crianças para a criatividade. Ou seja, gerar soluções inovadoras. Porque isso... Pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixa. Então, tem um símbolo, pensar fora da caixa, em que você cria com o X, você completa o jogo da velha ali, e cria também uma bolinha também. Sim, sim. Então todo mundo pode ganhar, mas tem que aprender a pensar fora da caixa. Caiu uma câmera aqui, gente. Opa, quase que caiu as duas agora. Vamos lá, obrigado, Roberto. Você é sempre melhor nisso do que eu, né? Tá voltando. Então, criatividade não tem. Terceiro ponto, gestão de pessoas. Como é que a escola pode trabalhar com a gestão de pessoas, né? Qual é o ponto? Um professor me disse outro dia que ele dá trabalho em grupo, e aí me encantei. Ele dá nota para o trabalho, são 4 pessoas. Muito bem, nota 8. 4 vezes 8, 32. Dividam os pontos entre vocês agora. Então ele joga a questão da gestão do trabalho para que as pessoas aprendam a gerenciar desde criança. Então você tem que ponderar quem trabalhou mais, menos, quem cooperou mais ou menos, que tipo de cooperação é válida, porque pode ser alguém que cooperou com as ideias no início, mas ele não escreveu uma página, mas pode ter sido importante. E cada vez mais, quem não souber trabalhar em grupo não consegue nada. Então essa habilidade tem que ser ensinada pelos pais e pela escola em conjunto. Isso prepara para um mundo que tem um fórum discutindo para onde a gente vai. Mas nós podemos dar passos assim. E só para exemplificar, quer dizer, para explicar um pouquinho mais, né? E por que o trabalho em grupo é cada vez mais necessário? Porque cada vez mais você vai saber menos. Quer dizer, se você não tiver junto com um grupo, um que é especialista no X, outro que é no Y, outro que é no Z, você não consegue chegar num ponto bom do seu trabalho. Então, cada vez mais você vai precisar dos outros. Tem muita gente que se arrepia com isso. Continue arrepiado, porque é isso que vai acontecer. Você precisa do outro cada vez mais. Portanto, aprenda a ouvir, aprenda a falar. Isso tudo tem que ser na escola. Como é que era o tema, né? o item, a habilidade ali que você estava falando? Estava falando justamente da habilidade de gestão de pessoas. Gestão de pessoas. O trabalho em equipe. Exato. Porque, Roberto, isso é muito essencial, porque as pessoas entram para trabalhar em equipe, Sim. Mas elas não trabalham juntas. Elas querem que a sua ideia conduza a equipe. E trabalhar em equipe é ficar curioso pela ideia do outro. É ficar curioso, puxa, o que ele viu que eu não vi. Primeiro passo é respeitar o outro, no mínimo. No mínimo, respeitar o outro. Isso. Né? Isso vale. Depois vem a inteligência emocional, não vamos gastar muito tempo, mas o equilíbrio... Não vamos gastar muito tempo, mas que está faltando o equilíbrio, tá, né? Tá sim. E veja, e esse equilíbrio é composto junto, porque o professor também está ansioso. Os alunos também estão ansiosos, porque as gerações passadas tinham alguma resposta. Vai, filho, entra no Banco do Brasil, faça direito, medicina ou engenharia, você vai estar bem. Hoje em dia, a geração já viu que isso não funciona, e a geração nova pensa no empreendedorismo como uma saída, mas ele também não é uma saída plena. Porque era o jogador de futebol, né? Quantos empreendedores vão vingar? São poucos, né? E nem todo mundo tem vocação para ser dono de venda, para ser empreendedor. Né? Vem a tomada de decisão, que é a capacidade de você, depois de problematizar e resolver um problema, tomar uma decisão e colocar o seu na reta. Deixa eu usar todas as linhas. Ou seja, eu decidi errado. Perfeito. E eu arco com as consequências disso. E essa decisão, esse sentimento, essa tomada de decisão tem que levar a uma ação. Por isso, a experiência do movimento maker funciona bem. Sim. A ser orientado para servir. Então, o terceiro setor. Nossa Senhora. Então, como a gente vai ter muito tempo, você tem que se dedicar ao outro. Você está falando de alguma religião? O que é? Porque às vezes parece, não parece? Parece. Percebam o seguinte, né? Orientado para servir. Peraí, eu tenho que servir os outros. Gente, percebam o seguinte... Eu sozinho, cada vez menos vou ser alguém.
a sociedade está se constituindo de tal maneira que eu dependo dos outros. Eu dependo de saber conviver com os outros. De uma certa forma, nós estamos voltando no Antigo Testamento para começar o Novo de novo, né? O Novo Testamento. Talvez tenha que morrer uma geração, mas vai demorar mais para morrer. Vai. Vai porque as pragas estão meio em falta, né? As pragas estão em falta. Mas é verdade, Roberto. Você vê, ontem eu estava com o pessoal do Instituto Semear, que acaba ajudando os jovens que entram para a universidade e não tem recurso financeiro para se sustentar numa nova cidade. Uhum. Isso agora com o SISU está acontecendo muito, né? Sim, sim. Então o cara passa na Unicamp e ele não tem dinheiro para ir para a Unicamp. Eles dão uma bolsa anual que é perto de R$3.000. Junto disso, dão uma mentoria para ajudar o garoto a passar essa fase, a aprender a decidir, e cria uma rede de apoio. Todos voluntários. Inclusive, repórter da Vanguarda, empresários, Sim, tá. Todos voluntários, que estão voltados para esse aprender a servir, para esse servir criativo. Né? A negociação, a habilidade de ceder e de convencer. Então, isso tem que ser lá. E a flexibilidade cognitiva, que a gente chama. Nossa. Aqui que a gente não vai entrar, mas eu vou botar um texto depois aí, mandar para você um texto sobre isso daqui, porque são as tendências. Queria deixar isso tudo que a gente falou quase que encapsulado. Porque o mais importante do que a gente vivenciou aqui, juntos, primeiro, a ansiedade do futuro. Nós fizemos uma viagem juntos em que a gente ficou muito incomodado e dava para sentir pelas perguntas, pelos posts, está todo mundo meio ansioso com esse futuro. Foi proposital, né, Roberto? Porque se você quer educar para o mundo que vai chegar, nós temos que tomar a pílula azul. A gente tem que, como no Matrix, ver o mundo como ele vai ser ou mais próximo disso. Sim. O segundo, a gente entender que dentro desse mundo vai ter que ter um espaço de realização para o humano, para o ser humano. Isso não é religião, mas é simplesmente você pensar em que a formação integral do homem vai passar por esse desenvolvimento de habilidades e por uma nova relação em sala de aula. Então aí eu lembro o Martiniano, a Nuricel com Alfa Lumen, ou a Escola 42, não vou ousar repetir o nome, mas são essas experiências que são vivas. E pergunte a seu filho se ele gostaria de estudar numa escola, estudar o que ele quer, para ele ser o que ele quer. Eu já disse aqui uma vez e eu vou dizer de novo. Eu não gostaria de estudar na escola que eu estudei. Funcionou muito, tanto que eu estou aqui hoje, não é isso. Mas hoje eu não consigo ver isso mais. Então o recado agora vai justamente para a gente estudar numa escola que a gente quer. E os professores, e isso está me encantando demais, tem uma... na verdade, o gestor de comunidade da Google, que vive em Dublin, ele fala que, na verdade, os líderes, os professores são os líderes dessa juventude, tem que ser ímãs de talento. Interessante. Mas quando ele fala, é uma coisa muito bacana, porque o imã de talento é para outros professores. As escolas que conseguirem gerar um ambiente de professores que se automotivem, que quebrem esse ciclo que a gente está vivendo, vão ser imãs de talentos de bons professores. E você vai querer estar lá porque tem gente sonhando com você, empolgado como você está. E os alunos vão querer participar disso, porque um professor que é imã de talento atrai os melhores alunos. Entendo. Bom, veja, você já percebeu que eu sou partidário da ideia. Legal. Eu vou dar uma de advogado de diabo, mas para fim da gente discutir mesmo. Não é nem porque eu acredite nisso, né? Mas é bonito falar isso tudo que a gente está falando, mas o que eu quero para o meu filho é que ele passe na faculdade depois. Aí você fica falando dele criar algumas coisas, dele trabalhar em grupo, dele ser criativo. Isso não faz ele passar na faculdade, faz? Não faz hoje, né? Ou não? Peraí, vamos Isso, lá. Agora vamos pegar. Vamos lá. Os casos que a gente tem visto de aprovação são de crianças que geraram uma autonomia em relação ao aprender, em que perceberam aprender como uma aventura e conseguiram fazer essa ligação. Algumas fazem isso sozinhos. Isso. A diferença de você ter uma aprendizagem mediada
e uma aprendizagem não mediada para esses valores, é a mesma coisa de você soltar um garoto num museu, no Metropolitan, em Nova York, ou então soltar no Museu de História Natural, e a criança explora aquilo tudo, de qualquer jeito. E essa exploração pode levar a um aprendizado. Eu posso também ter um professor que dê aula sobre o museu, explica teoricamente e aguarda até que a criança possa colocar a mão em todas as experiências. Uhum. O desenvolvimento dessas habilidades é como você visitar um museu com sua netinha, seu neto? Neto. Neto. Com o seu Tem uma neto, neta também, mas eu estava falando do neto. a neta e o neto. E a cada experiência, você perguntar e você está ligado com essas questões. Ajudar ele a resolver os problemas das experiências. Perguntar coisas que ele ainda não fez, porque isso gera autonomia. Uhum. Eu não tenho dúvida que boas perguntas fazem bons aprendedores. Isso. E aí, essa realidade prepara para que ele possa também ir bem na faculdade. Isso. Também ir bem, mas não só ir bem na faculdade. Na minha visão, que é muito próxima da sua, mas eu acho que a palavra-chave de tudo que você falou é fazer boas perguntas. Quer dizer, formar bem hoje significa formar uma pessoa que saiba fazer a pergunta certa. Porque a resposta não é mais problema. A resposta é ser Google e resolve. Exatamente. O problema é a pergunta. A pergunta tem que ser bem feita. E se isso está colocado, vai ter um momento em que até dentro da escola, mas mesmo fora dela, eu vou aprender para o vestibular. Eu vou ver o que o vestibular vai fazer. Sem... além de comentar que o vestibular, vide Enem, está um pouco alterado da nossa época. Ele está menos conteudista. Até está um pouco conteudista ainda por culpa das universidades que cobram alguma coisa, mas a tendência é que o vestibular seja cada vez mais para medir a capacidade que aquele jovem tem de cursar a faculdade. Menos de saber se ele sabe X, Y, Z, porque isso ele aprende a hora que precisar. E dentro dessa perspectiva, seus netos não vão pegar Enem, vestibular, como você tem hoje. Pois é. Porque provavelmente a universidade, com o desenvolvimento das inteligências, não vai ser mais o locus para você aprender e discutir conteúdos de alguma disciplina. Uhum. Porque em 20 anos, provavelmente a inteligência vai ser acessada de outra maneira, pela sua neta, pelo seu neto, da mesma forma que eles fazem com o tablet hoje e que é natural. Então, pensar em educação seriamente, Roberto, é isso que a gente fez agora. É esse ciclo de ir para o futuro e voltar para o presente e pensar no dia seguinte. Sim. E o dia seguinte é desafiador porque, por um lado, eu quero ser um imã de talento. E o imã de talento é esse professor questionador que ensina a fazer perguntas. E ele vai ajudar mais os seus alunos se ele for assim hoje. Para os diretores de escola é a mesma coisa. Esse choque, eu recomendo que baixem muitos dos podcasts aí liberados para isso, porque é essa a essência da educação. É preparar para o mundo que há de vir, não construir para o mundo que existia. Se a gente estiver somente pensando em um pequeno avanço para amanhã, a nossa educação vai nos colocar fora do jogo. Mundial e vai levar os nossos filhos a serem escravizados por gente que está em outro nível, em outro patamar. Perfeito. Perfeito. Tem muitas coisas aí, eu estou preocupado com o nosso horário aqui. Você viu que eu já comi um bloco. Eu já comi um intervalo. Fica tranquilo. Aqui a gente faz. A gente podia dar uma olhada na série geral, no gráfico geral e depois... Antes, para não deixar barato, nós tivemos várias pessoas que contribuíram previamente pelos dados. Isso. As pessoas que elas podiam, se desejassem, deixar o nome para que a gente falasse aqui. Eu não vou nem falar o que cada um perguntou ou comentou, porque aí complica muito tempo. Mas queremos agradecer a participação de algumas pessoas. Fabiana Faria, Malcom Costa, Rafaela Gouveia, Gláucia, não disse mais o nome, o sobrenome, Sérgio Castro, Goiás, acho que é isso, Goiás com Y, Mônica Padrone,
do projeto. Do Projeto Vida, Professor Lima, Amabile Pácios. O professor Lima é do Conselho Nacional de Educação, Amabile Passos é da Federação da Petrolina. Pois é, nós estamos importantes, hein? Eu vou começar a cobrar da rádio para vir aqui agora. Débora Calácia, Lala, a filha mais amada. Minha filha! Muito bem, menina. Estela Mancini, Kátia Chedid, Luli, Sueli Nóvoa, Maria Inês Fini, Matheus Stefanuto, gente, Jamile Coelho, Lúcia Ferreira, Mariana Milani, Ângela, Daniel Domingues, Flávia Beniunes, Neide Prado, também conhecida nossa, outra conhecida, Cristiana Matos Assunção, Sueli Calduro, Cristiano Franco, Hilda Winter, Patrícia Dias, Ângela Pilon, Fabrício Figueiredo, Rached, mas não precisa agradecer, ele diz. Não estou agradecendo então, estou só dizendo que você colaborou. Valeu, Thiago. Maristela Alcântara, Fernando Wessek, Jeremias Rodrigues, Hélio Guilherme, Cláudia Baratella, Beatriz Ferraz, Rita Carolino, Marco Aurélio Moreira. Gente, bastante gente que na prévia foi nos dando dicas de como a gente queria desenvolver esse programa, o que mais ajudaria no desenvolvimento. Esperamos, embora não tenha falado especificamente as perguntas e os comentários que vocês fizeram, esperamos que a gente tenha atingido um pouco aquilo que vocês pediram da gente. A ideia de construir um programa juntos, que eu acho que é sempre a ideia aqui central da rádio, é muito bacana, porque isso foi um programa de rádio invertido. Pois é, não tem a sala de aula invertida? Vamos lá. Programa de rádio invertido. É bem então, por aí. Muito legal. E o percentual e as perguntas estiveram muito direcionadas a alguns pontos, né? Sim, Roberto? Quer comentar um pouquinho? Você consegue enxergar? Não. Agora você vai conseguir até demais. Bom, as perguntas tiveram, só para a gente falar primeiro, em relação à longevidade, né? Sim. Então, 30% das perguntas estavam ligadas a isso. Sobre o movimento maker e a mudança da sociedade, 30% também tiveram para isso. Em relação às escolas, a mudança, que é o que nos aflige todo dia, 25% e 15% em relação ao trabalho. Então, muitas perguntas em relação a isso. Tem muitos textos, acho que tem muita coisa e isso vai estar no site depois disponível, então, Roberto? Tanto no Edu4Win, eu acho que muita coisa pode aparecer lá, mas o Álvaro vai me mandar também uma série de documentos que a gente vai postar no Twitter, no Facebook, via o website. Muito bom. Tá? Então nós vamos ter uma série, como todos os programas a gente tem procurado fazer, a gente complementa a informação com uma série de coisas que a gente vai vendo pelo caminho. Então, estão todos convidados a conhecer mais do que a gente está passando por aí, ok? Para o dia seguinte, a pílula do dia seguinte daí aqui é uma só. É entrar no site efetivamente da... Focando Educação sem cedilha .com.br e escolher um programa e passar por esse programa e enviar isso, compartilhar isso com seus professores, escolher o tema que vocês mais acham importantes e difundir, e jogar, e perceber o impacto que isso causa, porque hoje em dia as pessoas não prestam atenção. Esse é o problema. E quando você recomenda algo para alguém, envie um e-mail com o link do Focando Educação e fale assim, olha, dá uma olhadinha nisso, porque quando ele vai com uma recomendação pessoal, a gente ajuda a mudar a vida das pessoas. Né? E aí deixa eu falar um pouquinho. Focando Educação, eu já disse, mas vou repetir. Eu acabei de criar o domínio, né, que não existia, então ele ainda está numa fase de construção ali. Por enquanto, todos os programas na gravação em áudio estão todos lá. Este aqui, o Leandro sempre é muito pontual nisso, me manda logo. Eu acredito que amanhã, lá perto da hora do almoço, já esteja no ar. Esses programas estão lá disponíveis, mas são as 2 horas de duração. Aos poucos, eu estava falando isso para o Álvaro, ele já estava
anunciando para vocês aqui, a gente está criando. São programas de quase 2 horas de duração, 2 horas de duração, é meio difícil. Quem é que tem tempo para ouvir aquilo tudo? Nós estamos criando alguns podcasts de cada um dos programas com pílulas. 2, 3, 5 minutos com o tema daquilo que foi discutido com cada um que esteve aqui. Com certeza vai ter alguns podcasts com o Álvaro. Né? E estão todos convidados a discutir educação. É isso que a gente está querendo. Seja no Edu4Win, que é a página lá do Facebook, seja no Focando Educação, seja onde for. E é nesse sentido da discussão, eu quero falar um pouquinho, queria que você falasse, na verdade, um pouco, do que para mim foi muito interessante conhecer, e eu conheci muito de longe. Mas, como uma experiência de inovação, o que é o que mágico que você comentou no início do programa, que era onde você estava aqui, onde você está ultimamente? O que é o que mágico? O que eles estão querendo fazer a troco do que e como é que está indo essa experiência? Fala um pouquinho do que mágico. Tá. O que mágico é uma iniciativa de sonhadores, a gente chama de malucos apaixonados, né? Uhum. Então, toda uma moçada, a maioria que veio do ITA, Sim. Alguns educadores, que procuraram criar tecnologias para ajudar a personalização de aprendizagem. Tá. O principal ponto do que é mágico, ele ajuda os professores a criar cadernos digitais inteligentes, Uhum. que são aquele lugar onde você deposita os vídeos, os textos, você deposita os áudios, coloca listas de exercício com correção automática, seus alunos usam e você gera diagnósticos para melhorar a aprendizagem dos alunos. Tá. Essa é uma plataforma toda depositada na Amazon e no Google, então tem uma inteligência por trás absurda na questão tecnológica, mas na questão prática, na questão pedagógica, é uma plataforma que foi pensada para professores e alunos. Por isso essa figura de linguagem do caderno digital inteligente, que é algo que você coloca que complementa a apostila, que é aquele exemplo que você viu ontem no jornal e você publica, Sim. que você pode publicar daí, ou pode conseguir, as questões do modelo de uma sala de aula invertida, efetivamente sugerindo links e acompanhando a forma como os seus alunos aprendem. No blog do Que Mágico você encontra, inclusive, um teste de preferências de aprendizagem. Você responde 20 perguntas e ele vai te indicar como você aprende melhor. Então, ele vai te dar dicas claras, porque tem gente que aprende melhor assistindo um vídeo, tem gente que aprende melhor discutindo. Então, ele vai te dar dicas claras sobre isso. Faça você o teste antes de passar para os seus alunos. Descubra como você aprende melhor. Feito por um engenheiro da Universidade da Faculdade de Tóquio, Luiz Edmundo, uma sumidade em educação. Faculdade de Tóquio? Devia chamar Sakaroto, alguma outra coisa. Luiz Edmundo, o sobrenome dele eu não arrisco falar também não. E junto com isso ele também traz o processo decisório. Como é que você decide? Se você quiser se conhecer um pouquinho melhor, para aprender mais fácil, para aprender mais rápido, para aprender em todo lugar, entra no blog do Que Mágico e procura esse teste de aprendizagem. Você podia publicar daí, sim. jogar o teste de aprendizagem ali do Luiz Edmundo, porque o sonho do Thiago Feijão, o sonho de todo mundo no Que Mágico, é mudar a educação, é criar ambientes personalizados de aprendizagem para a gente aprender melhor e aprender mais à vontade. E é com isso que eu queria até, da minha parte, concluir a conversa de hoje. A história do individualizar. Eu acho que isso é o mais importante, se a gente pode deixar uma sementinha só. Para mim, a sementinha mais importante para o futuro é individualizar. Cada criança, por menor que seja, cada jovem, por mais rebelde que seja, ele é um só. E ele tem um caminho para aprender que não é necessariamente o dos outros. E se antes a gente já tinha até teóricos da educação que falavam isso, o problema é que ninguém conseguia pôr isso em prática, hoje com a tecnologia isso é possível. E cada vez mais isso vai ser possível. Então o que nós temos que fazer? Individualizar. O que nós temos que fazer é respeitar cada pessoa. Encerro minha participação no que diz respeito a falar de educação. Eu queria só agradecer, viu, Roberto? Não, porque mas... a iniciativa do Focando Educação é espetacular, espetacular.
Eu acho que são de iniciativas como essa, de sonhadores como você, que batalha na área de educação há tanto tempo, que podem fazer a diferença. E é muito bacana a gente ver isso sendo feito com toda a experiência que a gente foi acumulando ao longo dos anos, mas numa linguagem absolutamente atual. O que a gente fez hoje aqui é um exemplo que para qualquer educador e para qualquer aluno. Ou seja, eu estimulo os alunos a montarem suas rádios e conectarem todas Sim. no Focando Educação. E linkarem, colocarem os links todos aqui, porque você está criando uma grande rede, e o Edu for Win é para isso, educação é o único jeito que a gente tem para ajudar, para vencer. Você está criando uma grande rede. Você largou os teóricos e foi colocar a cara a bater. E isso é muito respeitável. Eu quero deixar aqui meu abraço e minha admiração. Agradeço. Porque é espetacular o que você está fazendo aqui. Agradeço muito. Diga-se de passagem, não sou o único que está fazendo algumas coisas diferentes e dando a cara a bater, né? O Álvaro está muito nesse dia a dia. É muito interessante estarmos aqui. Como eu já disse várias outras vezes, se o povo está gostando, eu não sei, mas eu estou adorando vir aqui para ficar discutindo, até por isso estou vindo, estou aprendendo a cada programa, aprendendo inclusive a fazer o programa, e isso é muito bom. Quero aqui agradecer a Paola Sicarelli e a Sônia Maria, que durante o programa de hoje gostaram do que a gente estava discutindo, já vieram aqui curtir a página, já estão colocando aqui, já estão se colocando aqui junto, em conexão com a gente. Muito bom estar com todos vocês. A participação tem ido bem no pré, como no programa anterior, a mesma coisa. A pré-participação está ótima. No dia tem muita gente tímida ainda, pode ter mais participação, mas a gente chega lá. Agradeço a presença de todos vocês. Do Álvaro nem tenho o que falar, conhecido de uns mais de 30 anos já. Então, foi muito bom estar com você. Com certeza vou te chamar outras vezes, porque você tem muito para falar da sua experiência. Isso é muito interessante, porque é algo que não é só teoria. A teoria é muito boa, mas aqui nós temos mais do que a teoria. Nós estamos mostrando que a coisa acontece porque já aconteceu comigo. Ora, é bem diferente, né? Quem quer falar tem uma repercussão, quem faz pode falar que a repercussão é outra. Muito obrigado pela sua presença, Álvaro. Valeu, irmão. Estamos juntos. Isso aí, estamos juntos. Agradeço a presença de todos os que estiveram aqui conosco. Como vocês viram, eu cortei um bloco. Leandro, nós conseguimos terminar com as 2 músicas que faltaram? Nós vamos então. Não vou nem voltar depois das músicas, tá, gente? Boa noite já para todo mundo. As últimas 2 músicas a capela para concluir o nosso programa. Boa noite a todos, muito obrigado. Abraço, gente. Valeu. Cara, teve muita gente no Periscope. Como é que a gente vê isso? Aqui que eu estava vendo até agora. Agora aqui tem alguma... Um lugar que a gente vê, né? A gente vê as estatísticas.